Olá, estamos ao vivo, boa noite, boa noite, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Luciana Guiar, sou psicóloga, gestalt terapeuta, autora do livro Gestalt Terapia com Crianças, a pessoa que está por trás desse perfil e de todas as redes sociais com o mesmo nome. Estou aqui, como de costume, às quintas-feiras, às 20h15, para a gente conversar um pouquinho no que eu venho chamando de mini live, que acaba não sendo tão mini assim, né? Acaba que a gente tem aí uns 40, 50 minutos de papo. E hoje é diferente de todos os outros dias, onde eu sempre escolho um tema sobre gestalt terapia com crianças, sobre psicoterapia com crianças, muitos vindos, inclusive, de perguntas que vocês deixam por aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje eu não vou falar sobre psicoterapia de crianças. Hoje eu vou falar sobre o meu percurso profissional. Mas, Luciana, por que você resolveu falar sobre isso? Eu não tirei isso do nada. Na verdade, eu venho recebendo continuamente uma série de pedidos, uma série de perguntas. Luciana, conta como foi quando você começou. Conta como foi quando você se formou. E você começou consultório, e não começou, e tinha cliente, não tinha cliente. E semana passada eu fiz uma pequena enquete aqui no perfil do Instagram e a maioria, eu não diria a maioria esmagadora, mas um bom número de pessoas se mostrou interessado. Então hoje eu vou estar aqui com vocês para dividir um pouquinho da minha história, um pouco mais disponível para responder perguntas naturalmente, desde que seja dentro do tema proposto, né? Não me venham perguntar, sei lá, né, de psicose na gestalt terapia, porque não é disso que eu tô falando, gente. Então, é fundamental para que eu possa responder as perguntas de vocês que a gente esteja falando minimamente do mesmo assunto, senão fica muito complicado. Então, gente, antes de mais nada, eu queria dizer assim, eu acho bacana poder compartilhar histórias, não tanto para servir como inspiração ou modelo, porque eu não acredito muito nisso, mas justamente pelo contrário, que é para desmistificar algumas fantasias ou algumas ideias que muitos de vocês têm, principalmente os psicoterapeutas iniciantes, principalmente quem está entrando, né, no cenário das psicoterapias, no cenário da clínica agora, e eu acredito que desmistificar fantasias, desmistificar expectativas mirabolantes é muito importante para que a gente possa lidar com o nosso caminho, né, e com o nosso percurso profissional com o pé no chão, né, com expectativas razoáveis, exigindo da gente sempre um pouquinho mais para que a gente possa crescer, mas ao mesmo tempo sem esperar coisas mirabolantes que no final das contas vai trazer frustração e portanto, quero dizer para vocês que, embora eu ache que algumas situações pelas quais eu passei podem ressoar aí em vocês, né, num sentido de identificação, talvez outras não façam o menor sentido, principalmente, e eu fiquei pensando nisso, né, eu digo, gente, tanta gente jovem, né, tanta gente super novinhos, assim, começando na profissão, começando na clínica, e eu
né, que comecei há tanto tempo atrás, né? Em que medida a minha história e a minha experiência pode auxiliar vocês. E por que eu fiquei pensando nisso, né? Eu confesso que eu fiquei pensando bastante nisso e por alguns momentos eu pensei, gente, mas será que faz sentido, né? O que será que as pessoas estão esperando? Porque já faz tanto tempo e nesse sentido, né, a questão do tempo, eu acho que atualmente, mais do que nunca, é algo a se pensar, porque, gente, eu sou aquela pessoa que posso dizer assim, eu sou da época tal. Eu sou da época e eu fiquei pensando nas transformações que aconteceram no mundo. Desde o momento em que eu nasci até hoje, e eu vou dizer que eu sou de muitas épocas, né? Que eu vi muitas coisas. Gente, eu sou da época da TV preto e branco. Eu sou da época do telefone fixo. É claro, gente, eu era muito criança, tá? Eu era um bebê. Mas assim, eu dou esse parâmetro para vocês porque a gente teve um boom, né, de transformações, de muita inovação tecnológica e que acabou, de alguma forma, impactando muito na forma como a gente obtém conhecimento, na forma como a gente transmite conhecimento e na forma como a gente exerce a nossa profissão de psicólogo e o nosso ofício de psicoterapeuta. Olha só, gente, o que está acontecendo aqui agora. Eu tô sentada num espaço, olhando para uma câmera e falando para N pessoas que estão em N lugares. Quando eu entrei na faculdade de psicologia com 17 anos, pasmem, eu vou falar isso uma vez só, façam as contas, em 1984, foi quando eu entrei na faculdade de psicologia. Eu jamais poderia sonhar que um dia eu estaria falando da minha experiência, que eu estaria transmitindo o meu conhecimento do jeito que eu tô fazendo agora. Então, nesse sentido, eu acho que tem duas coisas. A primeira, e que é algo que eu acho que é bem importante de vocês levarem, e que eu posso falar do lugar que eu tô hoje, se tem uma coisa fundamental, eu acho que em toda profissão, e particularmente na nossa profissão, e daqui para frente, mais do que nunca, é a capacidade da gente se reinventar. É a capacidade da gente viver de verdade esse papo de atualização, reconfiguração, de uma formação continuada, de nunca parar de estudar, de nunca parar de se cuidar, de nunca parar de se abrir para novas possibilidades, para novos conhecimentos. E eu reconheço isso como uma característica minha, que talvez eu carregue desde sempre, que é a abertura para novidade. Se eu não tivesse abertura para novidade, se eu não tivesse abertura, interesse, disponibilidade para continuar estudando, para olhar para aquilo que eu ainda não conheço, para agregar novidades àquilo que eu já aprendi, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui dominando o Instagram, dominando essa confusão toda internetica, né? Que eu precisei, que eu não nasci nela e, portanto, precisei conhecer, precisei me arriscar, precisei me jogar.
E essa é uma característica muito importante, né? Seja lá em que tempo for e com que idade você tiver. A ideia de que a gente não está pronto e que a gente precisa sempre estar aberto para a construção é uma ideia que me acompanhou durante todos esses anos. Então, a capacidade de reinvenção, a crença de que a gente está sempre aprendendo, a crença de que quando a gente faz uma escolha, a gente faz uma escolha porque naquele momento é a melhor escolha que a gente pôde fazer. Mas se daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aquilo ali já não bate mais igual, aquilo ali já não serve mais, aquilo ali já não nos satisfaz, não tem nada demais em mudar. Não tem nada demais em refazer a tua escolha, rever o que você está fazendo, rever as tuas prioridades. E eu acho que assim a gente consegue se manter sempre com uma espécie de frescor e de energia, de investimento, né, de paixão naquilo que a gente faz. E falando em paixão, gente, assim, parece super clichê, né? Ainda mais que agora, né? Na época que eu fui fazer psicologia e que eu me formei, nem se falava disso. Mas agora é modinha falar de paixão, de propósito, né? De encontrar propósito e não sei o quê. Então eu posso falar tranquilamente dessas coisas porque eu sou da época em que esse papo não era um papo, né, em que isso não era falado. Pelo contrário, né, eu sou da época que fazer psicologia era um tiro no escuro, que fazer psicologia era correr o risco de passar fome, de que fazer psicologia era uma coisa desprestigiada. E eu precisei, né, lutar com essa objeção dentro da minha família, que achava, nossa, mas é uma menina tão inteligente, como que ela vai fazer psicologia, né? E eu tinha muita clareza do que eu queria, eu tinha muita clareza que me interessava impactar a vida das pessoas, que me interessava fazer da minha profissão uma coisa que eu já fazia muito adolescente, que era escutar, acolher, ouvir, problematizar determinados pontos, né? Fazer pontuações, reflexões. Era uma coisa que eu fazia naturalmente e que eu entendi que talvez eu pudesse fazer como profissão. Então, essa escolha foi muito clara, eu era bem novinha, eu tinha 12, 13 anos quando eu decidi ser psicóloga, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Tive um momento inicial bem difícil, porque eu era uma menina saindo do colégio e eu entrei numa universidade, eu estudei na UERJ, eu estudei numa universidade pública e sou muito, absolutamente grata de ter tido a oportunidade de estudar numa universidade pública, a possibilidade que eu tive de aprender na vida, no campo, nas relações, sobre diferenças, sobre diversidade, sobre mundos absolutamente diferentes dos meus, mas também possíveis, e possíveis de serem respeitados, possíveis de serem de serem articulados. Isso a universidade pública me deu, o curso de psicologia na universidade pública me deu, e eu acho que talvez esse tenha sido o efeito colateral mais importante, mais significativo para toda a minha prática clínica, porque é impossível, na minha percepção, pensar num psicoterapeuta que vive numa bolha, num psicoterapeuta que acha que o mundo é
aquela meia dúzia de pessoas, aquela praça que o cerca, de um psicoterapeuta que não se abre para diferença, que não se abre para diversidade, que não é sensível a N outras possibilidades de vida, de relações e de formas de se viver. E eu acho que a minha vivência numa universidade pública, fazendo psicologia, trouxe isso para mim, porque eu não teria isso se não fosse essa vivência. Fiz a faculdade, aproveitei todas as oportunidades que eu tinha, e aí eu acho que aquilo que acontece depois, porque todo mundo quer saber como foi quando você se formou, né? Mas aquilo que acontece depois, quando a gente se forma, começa, na verdade, a acontecer antes, gente. A vida é um processo, né? Não é assim, pronto, agora acabou, agora eu vou começar uma outra coisa, eu sou uma outra pessoa. Não. Não. Então, a forma como você faz a faculdade, o quanto que você investe, o quanto que você aproveita e que você cresce em N sentidos, porque tem o que a gente estuda e o que a gente aprende em termos de conteúdo, tem a vivência, que é extremamente importante, particularmente para um psicoterapeuta, tem a possibilidade de começar, a possibilidade, e eu diria assim, que uma coisa muito importante, que é de começar a exercitar um autocuidado, particularmente se você quer ser psicoterapeuta, mas não só, que é de fazer uma psicoterapia, de poder se colocar no lugar, de se olhar, de se conhecer, de trabalhar as suas questões, de ampliar a sua visão de mundo, a sua visão acerca de você mesmo. A psicoterapia, ela faz parte da nossa formação como profissional de psicologia e como psicoterapeuta, como qualquer outra disciplina obrigatória que você precisa tirar nota para passar. Ela é tão importante ou mais importante do que isso. Então, todas essas coisas, elas começam a ser trabalhadas na universidade. Contatos, todas as possibilidades de estágio que eu podia experimentar, pegar durante a faculdade. Eu fiz isso, né, tentando, então, dentro do currículo que existia na época, porque, ó, gente, hoje vocês estão muito, mas muito melhor, né? Mas dentro do que tinha na época, conhecer o máximo de propostas, de visões, de formas de atuação. Então, particularmente os meus 2 últimos anos de faculdade, eles foram muito intensos. Eu estava muito dedicada a aprender o máximo que eu podia, e nesse momento eu já havia decidido que eu ia seguir a clínica, que eu queria trabalhar com psicoterapia dentro do modelito consultório, atendimento e tudo mais. Não sabia exatamente, né, como é que isso ia rolar. Eu nunca fui uma pessoa muito antecipadora. Sabe aquela pessoa que começa o último ano de faculdade e já fica, ai meu Deus, tá terminando, o que será que vai ser de mim ano que vem? Março do ano que vem eu já vou estar formada, e o que eu vou fazer? Eu nunca fui muito antecipadora. E isso é uma característica muito minha, né? Do tipo, aconteceu isso aqui agora, tá, então bora, como é que eu vou resolver? É assim, e isso me poupa um certo sofrimento antecipado, que na verdade não serve pra nada. Mas o fato é que eu me formei. E quando eu me formei, a única coisa que eu tinha
E isso foi bem importante, e novamente foi uma trancinha, foi um processo que começou no último semestre da faculdade. No último semestre da faculdade, eu e uma amiga montamos um projeto de pesquisa na área de saúde mental para uma disciplina. E este professor da nossa disciplina gostou muito do projeto, que era um projeto sobre representação social da doença mental, e a ideia era entrevistar familiares de pessoas, né, diagnosticadas com alguma doença mental que fossem endereçadas para um hospital psiquiátrico, porque, gente, eu sou da época do hospital psiquiátrico, tá? Eu sou dessa época. E o professor gostou muito do nosso projeto, e o fato é que ele disse: por que vocês não submetem esse projeto ao CNPq? Como vocês já vão se formar, vocês podem submeter para que o projeto se desenrole no ano que vem, e vocês podem pedir uma bolsa de aperfeiçoamento, que não era mais uma bolsa de estagiário, né, de iniciação científica, uma bolsa de aperfeiçoamento. E isto era a única coisa que eu tinha para o primeiro ano do resto da minha vida. Nesse meio tempo, o meu pai, que sempre foi meio contra, né, que a filha tão inteligente fizesse psicologia, ele se rendeu naturalmente à minha escolha e sempre me ajudou em tudo que ele podia me ajudar. E é uma outra situação que eu não posso deixar de mencionar, porque quando você tem ajuda, e você tem ajuda financeira, algumas coisas se tornam mais fáceis. Então, embora ele não gostasse da ideia, embora ele achasse que eu ia morrer de fome, que eu ia ter que trabalhar em outra coisa, que eu ia ter um diploma e não ia arrumar emprego, porque era a ideia dele, na medida que ele entende que eu quero trabalhar com consultório, ele me dá um consultório. E aí vocês podem dizer: ah, tá vendo? Aí assim, né? Aí, poxa, ela ganhou um consultório, ela ganhou um espaço para trabalhar, assim ficou tudo fácil. Não ficou fácil. Eu costumo dizer que esse presente do meu pai, assim que eu me formei, tipo, meu presente de formatura, foi o maior presente de grego que eu recebi na minha vida, porque eu nunca tive um ano, o primeiro ano do resto da minha vida, tão difícil, tão tenso, tão restrito, porque na medida em que ele faz e diz: toma, que é teu, ele deixou na minha mão. E de repente eu tinha uma sala enorme, que é aqui onde eu estou. O consultório que eu ganhei do meu pai é a sede do Dialógico Núcleo de Gestalt Terapia, hoje aqui, agora em 2019. E quem conhece o Dialógico sabe que é um espaço grande, a gente tem 3 salas, era um espaço enorme. E eu entrava aqui e eu só chorava, e eu dizia: como é que eu vou sustentar isso? Como é que eu vou encher isso aqui de pessoas? E se ninguém quiser fazer terapia comigo? E se eu não tiver nenhum cliente? Socorro! E aí eu tive o ano mais difícil da minha vida. Porque sim, né, como a gente tem, assim, umas estrelinhas do cosmos que nos ajuda, o danado do projeto de pesquisa de saúde mental foi aprovado pelo CNPq. E aí, nós tínhamos uma bolsa de aperfeiçoamento, era uma bolsa para dividir entre as duas. Então, a minha renda inicial no primeiro ano do resto da minha vida era meia bolsa de aperfeiçoamento profissional
do CNPq. Não perguntem quanto que isso seria hoje, porque eu sou da época de vários outros dinheiros, minha gente. Eu peguei várias moedas, eu já não sei nem mais quantas moedas eu peguei na minha vida aqui no Brasil. Essa era a minha receita. Além disso, eu tinha 3 clientes que eu trouxe do SPA da UERJ, me pagando o que eles pagavam no SPA da UERJ. Eu disse, eu tô saindo, eu não posso mais atender aqui porque eu não sou mais estudante, eu vou para o meu consultório. Se vocês quiserem, eu posso atender vocês por este valor. Então, foi com isso que eu comecei. E naturalmente, minha gente, eu só consegui sobreviver porque eu morava na casa dos meus pais. Eu tinha casa, comida e roupa lavada e só. E só. Eu passei 1 ano sem comprar nada pra mim. Nada pra mim. Eu trazia lanche de casa. Eu não ia a lugar algum. Nessa época também foi bem ruim, porque eu terminei um namoro, na verdade, eu fui terminada e eu não tinha nem namorado. Então, eu não tinha namorado, eu não ia a lugar nenhum, eu não saía. Então, foi um mergulho no trabalho. E no desafio de como é que eu vou mostrar o meu trabalho para que as pessoas me conheçam, para que as pessoas saibam que eu existo, eu, a Luciana das Couves, e para que as pessoas cheguem e eu comece a ter clientes. E aí, minha gente, olha como foi importante a trancinha que eu fiz lá durante a graduação. Essa pesquisa que nós ganhamos uma bolsa, ela começou a acontecer. E aí, isso me colocou dentro de um pronto-socorro, de um hospital psiquiátrico, acompanhando o plantão do pronto-socorro, já que então, na medida que os familiares chegavam, eu entrevistava os familiares e era esse o meu trabalho de pesquisa. Então, a primeira coisa que foi fundamental, eu não tinha só a clínica. Primeira coisa, gente, valeu lá atrás e vale agora. É muito difícil você começar do nada na clínica. Ah, Luciana, mas você tinha os seus clientes do SPA. Sim, mas os meus clientes do SPA pagavam o meu ônibus para eu chegar até aqui. Porque, inclusive, eu morava em outro bairro. E a minha bolsa, metade da bolsa, eu pagava o condomínio daqui, as contas básicas e mais nada. Mas eu comecei a trabalhar por conta do projeto de pesquisa neste hospital. E neste hospital eu comecei a fazer contatos com médicos e com outros profissionais de psicologia que me renderam os primeiros clientes adultos. Então, os primeiros clientes adultos, 2, um rapaz e uma moça, que eu comecei a atender aqui, eles foram indicados pelos contatos que eu fiz neste outro lugar. Então, dica número 1. Você quer fazer clínica? Beleza, mas você precisa ter outras possibilidades, não só de você ganhar uma grana, porque no início você gasta grana ao invés de ganhar na clínica, como também de poder fazer contatos e mostrar o teu trabalho, e se apresentar, e conversar com as pessoas, e as pessoas te acharem uma pessoa razoável, né, com noção, e portanto, quando perguntam, você tem consultório? Você atende? Sim, eu tenho consultório, eu atendo. Ah, eu vou indicar então o namorado da minha amiga. Ok, o namorado da minha amiga, no caso da estagiária de lá, foi o meu primeiro cliente, né, adulto. Ah, tem a cunhada do sei lá quem, eu vou indicar para você, e ela foi a minha primeira cliente adulta.
Ah, tem não sei o que, a minha vizinha estava precisando de terapia para filha. E quem indicou? Eu. Então, as minhas primeiras indicações, 3. Então, eu tinha 2 adultos e uma criança. E os clientes do SPA. Mas, assim, pagantes, né, de uma sessão, né, com um pouco mais de vulto econômico, eu tinha 3 pagantes. E eu fiquei com esses 3 clientes 1 ano e meio, tá, minha gente? Então, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quando vocês, hoje em dia, com rede social, internet, todas essas coisas que não tinha naquela época, quando vocês montam um consultório, passam-se 3 meses e vocês começam a chorar e dizer: ai, tá demorando muito, ai, não tô conseguindo, ai, eu só tenho um cliente. Hello! Gente, demora. Principalmente se você não tem essas conexões que podem gerar indicações. Agora, uma coisa, eu não sei com vocês, mas comigo, santo de casa não fez milagre. Então, sabe aquela coisa de fazer cartãozinho, dar pra mãe distribuir entre as amigas, dá pra tia, que é fonoaudióloga, pra quem sabe ela indicar? Não rolou. Eu acho que ninguém da minha família acreditava em mim. A verdade é essa, tá? Porque santo de casa não fez milagre. Eu nunca... Não, pra dizer que não, em algum momento, talvez no 2º, no 3º ano, eu atendi a filha de uma amiga da minha tia, né? Uma amiga mais distante. Então, é preciso que você saia também da tua zona de conforto, que você não fique esperando que amigo, família comece a te indicar, inclusive pra gente não cair em pegadinhas éticas. Pegadinhas éticas do tipo, né? Começa a aceitar atender o filho da vizinha, começa a aceitar atender o primo distante, não tão distante assim, começa a aceitar atender o irmão, o primo, a prima, e daqui a pouco você tá atendendo a família toda cada dia no horário, porque você começa a aceitar clientes a qualquer custo e a qualquer preço. E eu vou dizer para vocês, mesmo que vocês não tenham clientes, cuidem para não cair em pegadinhas éticas, porque isso pode estragar a carreira de vocês. Isso pode trazer danos e que depois são muito difíceis de remediar. A Lu tá falando, poderia falar nisso, esse limite no atendimento de crianças. Que limite? O limite de o quanto que eu conheço as pessoas, a gente não tem que atender ninguém que a gente conhece. Criança, então, eu sou terminantemente contra. Porque criança, você precisa fazer um trabalho muito delicado com os adultos. E se você conhece esses adultos, se esses adultos são parentes, amigos da irmã e não sei o quê, a chance deles se valerem desse vínculo anterior, dessa coisa meio família, meio amizade, para se eximir do que eles precisam fazer é enorme. Vão querer desconto, não vão dar muita fé naquilo que você vai falar, né? Vão achar que porque eles são amiguinhos... Ah, meu Deus. Ei, gente. Deu um troço aqui agora. Vão achar que porque são amiguinhos, né, que a gente pode aliviar, que pode ser bonzinho. Então, não tem coisa pior para trabalhar
principalmente com criança, se a gente tem vínculos que se sobrepõem. Então é muito importante não cair nessa tentação. E, gente, 1 ano e meio com 3 clientes. Ah, mas eu fiquei sentada esperando? Claro que não. Além do meu trabalhinho lá de pesquisa, que eu sabia que ia acabar, porque a gente teve 1 ano e meio de bolsa, o que eu comecei a fazer, né? E esse é o ponto. O que eu comecei a fazer? Eu disse, gente, como é que as pessoas vão conhecer o meu trabalho? Como é que eu posso mostrar para o mundo o que eu sei? E aí eu me fiz a pergunta, o que eu sei? O que eu sei bem? O que eu sei melhor? Qual é, neste momento da minha vida, a minha especialidade? E aí, num momento em que não se falava de nicho de mercado e todos esses blá blá blás de marketing que se fala hoje, eu escolhi um nicho, sem saber que eu estava escolhendo um nicho. Escolhi, por um lado, baseada em alguma coisa que eu sentia, que era a questão da clínica com crianças e do quanto que a clínica com crianças, ela me chamava, né, pelo aspecto de vulnerabilidade que eu via na criança, né, numa proporção infinitamente maior que o adulto, ao mesmo tempo que eu via uma ausência de estudos e de propostas dentro da Gestalt terapia, porque sim, eu esqueci de contar isso pra vocês, gente, e é mais um crédito que eu preciso dar pro meu pai, porque nesse ano que eu vivi com metade de uma bolsa e o dinheirinho ali de meia dúzia de clientes, eu comecei a fazer formação em Gestalt terapia, e essa formação o meu pai me ajudou também. E isso fez muita diferença, né? Porque ou eu pagava a formação ou eu pagava as despesas do consultório. Portanto, gente, deixa eu dizer uma coisa. Embora vocês possam achar que eu fui super agraciada, hoje, para os meus alunos, eu não indico de forma alguma que vocês comecem com um consultório próprio. Aliás, gente, eu acho... e se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje, que a gente está caminhando cada vez mais para um trabalho em comunidade, em cooperação. É difícil dividir espaço, é difícil estabelecer regras que todo mundo, de alguma forma, acolhe. Tem uma dificuldade do trabalhar junto, mas é infinitamente melhor. É melhor financeiramente, é melhor em termos de crescimento profissional, se você troca, se você cultiva, de repente, o hábito de fazer reuniões, de estudar junto, de trocar sobre os clientes, fazer uma espécie de intervisão. Então eu sou muito, muito, muito favorável a vocês começarem na clínica sublocando horário, para vocês não terem uma despesa à toa. E mais do que isso, trabalhando em conjunto, de modo que um possa indicar o outro, que um possa colaborar com o outro, um possa trocar com o outro e todo mundo crescer juntos. E quando eu digo começar sublocando, eu não estou dizendo que o objetivo final de todo mundo tem que ser, porque eu vejo muito isso também nos alunos, né? Começam sublocando, aí chega num dado momento, principalmente quando tem alguma dificuldade, né, de manejo, de relacionamento, né, porque grupos, relacionamento, eles são sempre desafiadores, né, gente? Aí eu vejo as pessoas tendo como um objetivo final ter o seu próprio espaço, ter a sua própria sala. Gente, tudo bem,
né? Cada um pode ter o objetivo que quiser. Agora, eu acho que isso pode trazer um ônus maior que o bônus. Um ônus porque você tem que lidar financeiramente com tudo que ter uma sala, ter um espaço implica. Um ônus de você ficar sozinha, isolada no seu trabalho, e aí o aspecto da troca, das indicações já fica mais complicado. E isso pode gerar, né, quando você começa a trabalhar com uma pressão financeira, muito grande, isso pode gerar, gente, algo que você de repente está trabalhando loucamente para dar conta de pagar o seu espaço, que é coisas que eu vejo de psicólogos trabalhando 5 dias na semana, 8 horas por dia, 10 horas por dia, atendendo 30, 40, 45, 50 pessoas na semana. E embora isso pareça um sonho de consumo para um monte de gente que está começando, eu acho isso um horror. E por que eu acho? Porque eu acho humanamente impossível você fazer um bom trabalho com esta carga horária de atendimento. E detalhe, quando a gente escolhe trabalhar com crianças, não dá para fechar a agenda. Não dá para você ter uma pessoa atrás da outra, porque você precisa de uma série de horários móveis para que você possa ver os pais, para que você possa ir à escola. Então, gente, é muito importante não começar a viver para pagar contas do consultório. Existem outras coisas que podem ser feitas nesse sentido, porque senão você vai ter que atender muita gente. E aí, no afã de atender muita gente, você acaba colocando o seu preço de sessão mais baratinho. E aí você atende um monte de gente por uma quantia desse tamaninho. No final do mês você paga as contas apertado e você não tem dinheiro. Para livros você não tem dinheiro, para cursos você não tem dinheiro, para congressos você não tem dinheiro, para supervisão você não tem dinheiro, para terapia você não tem dinheiro, para nada que vai te fazer um melhor profissional. Então, eu sempre tive isso muito claro. Embora, claro, no início, quando eu tinha lá os meus 3 clientes, eu queria ter mais clientes. Porque, sim, tudo bem que eu não vou atender 50 pessoas por semana, mas 3 era muito pouco. Na verdade, eram 6, porque tinha os outros clientinhos do SPA. E, pouco a pouco, essas pessoas foram chegando. E foram chegando a partir da minha forma de me posicionar e de me colocar nas relações, seja no meu trabalho no hospital psiquiátrico, seja no meu estar no curso de formação. Embora, novamente, eu precise dizer, quem tem a sorte de fazer uma formação num instituto e de alguma forma ser adotado pelo instituto, ser adotado pelo seu coordenador, supervisor, tem essa questão das indicações de uma forma melhor. Eu não tive isso. Eu sou muito grata à minha turma de formação, eu sou muito grata à minha primeira professora de Gestalt terapia. Eu acho muito importante a gente poder honrar quem veio atrás da gente, mas eu não permaneci ali, eu não tive um apadrinhamento, eu não tive uma asa de mãe supervisora e precisei me lançar. E aí, como é que eu me lancei? Me perguntando sobre o que eu sabia fazer. E o que eu mais sabia fazer? E o que eu mais sabia? Eu sabia
psicoterapia de crianças. E aí, foi nesse momento que uma outra coisa fundamental no meu processo. A primeira, escolher um foco, criança. A segunda, escolher uma variação para o meu trabalho. Eu já tinha uma, que era a pesquisa do hospital. Qual foi a outra? E que foi uma coisa que eu descobri que eu amava, a transmissão de conhecimento. Desde o meu 2º ano de formada, eu transmito conhecimento para quem sabe menos do que eu. Então, quando eu tinha 2 anos de formada, eu não sabia tanto, não tinha experiência como eu tenho hoje, mas eu sabia mais do que muita gente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a montar pequenos grupos de estudo, pequenos mini cursos junto com essa amiga que caminhou comigo um tempo, os 3, 4 primeiros anos. Nós pensamos assim, a gente já estudava psicoterapia infantil, a gente fazia estágio juntas, então a gente vinha com uma parceria desde a faculdade. Trabalhávamos no projeto de pesquisa no hospital psiquiátrico, então nós pensamos, vamos fazer um curso de introdução à psicoterapia infantil. Era o que a gente mais tinha estudado na faculdade. Vamos fazer isso para quem? Para estudantes. E assim começou todo o meu processo de dividir com as pessoas aquilo que eu sabia, aquilo que eu tinha estudado e recheado com a pouca experiência que eu tinha. Mas desde aquela época eu conseguia fazer as pontes entre teoria e prática. E assim eu comecei. Por que isso foi muito importante? Porque isso foi uma outra forma de eu usar o meu conhecimento, de eu continuar na psicologia, fazendo uma coisa que eu sabia com responsabilidade e que foi me abrindo portas para que outras pessoas me conhecessem. Então agora eu não tinha só a minha turma de formação, o hospital psiquiátrico, os médicos e os estagiários de psicologia, eu tinha também estudantes de psicologia que vinham fazer os cursos, os nossos cursos, e que eventualmente gostavam da minha forma, confiavam na minha forma de passar o conhecimento, e a partir daí começaram a surgir outros clientes. Por isso que eu disse que na minha história, santo de casa nenhum fez milagre, nem da família, nem de amigos, nem de grupo de formação, nem de supervisora de formação, né? Todas as pessoas que foram chegando até a mim foram chegando a partir dos meus movimentos. E aí, naturalmente, isso foi que nem progressão. Né? Sabe progressão que a gente estuda em matemática? De um tempinho, depois do outro, isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Ai, Luciana, a partir de que ano você ficou mais tranquila, assim, mais estável? Eu vou dizer que a partir do 4º ano. Os 3 primeiros anos, eles foram bem tensos, né? Porque, claro, essas propostas de mini curso, de grupos de estudo, várias deram errado. Várias não tinha ninguém. A gente tinha que ir nas universidades, gente, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nem Orkut, isso é tudo antes. A gente ia nas universidades com cartaz, colocar cartaz, e aí as pessoas, os estudantes liam, quem são essas duas loucas? Vamos lá. Aí um ou outro arriscava e ia fazer. E como o curso era legal, como a gente mandava bem, virava fã, e aí trazia uma outra pessoa, mas tudo muito formiguinha. E aí a gente tem uma outra coisa muito importante, que parece muito clichê,
mas eu vou dizer para vocês que é o que fez eu estar sentada aqui hoje dizendo isso para vocês. Chama-se perseverança. Perseverança, criatividade, proatividade. Eu não vou ficar esperando aquelas pessoas que eu dei o cartão mandarem um cliente para mim, nem vou ficar chorando porque a minha supervisora de Gestalt terapia, a minha professora não manda cliente para mim porque eu, sei lá, não puxo o saco dela, né? Não. Então, assim, se as pessoas não me conhecem, como é que as pessoas podem me conhecer? E claro, né, gente, nesse aspecto, e principalmente atualmente, que vocês têm muitas formas de se fazer conhecer, porque a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, né? O que eu mais vejo são pessoas fazendo perfis profissionais para mostrar o seu trabalho. Muito cuidado ao mostrar o trabalho de vocês, porque eu vejo muitas coisas legais e eu vejo coisas de uma vergonha alheia bizarra. Eu vejo coisas que são tiros no pé. Então, não mostrem o que vocês não têm. Não prometam o que vocês não podem entregar. Aprendam a escrever para não fazer posts, né, com coisas erradas, bizarras. Não queiram oferecer tudo, saber tudo. Escolham um ponto. Escolham alguma coisa que faça sentido e invistam de verdade. Marketing é muito legal, é muito bom, mas atrás do marketing tem que ter conteúdo, tem que ter compromisso, tem que ter estudo, tem que ter responsabilidade. E eu era muito novinha, mas eu era muito proativa, muito perseverante. Eu tinha tomado para mim uma tarefa que era mostrar para o meu pai que eu não ia morrer de fome sendo psicóloga, que eu ia conseguir vencer na minha profissão, né? E diante do que se apresentava, eu fiz as perguntas certas. E quando a gente faz as perguntas certas, que é o que eu sei fazer e de que forma eu posso contribuir? Eu posso contribuir como psicoterapeuta? Posso, mas eu também posso contribuir com isso que eu sei para pessoas que sabem menos do que eu. E é isso, né? Eu não comecei me arvorando a dar um curso de formação. Eu não comecei me arvorando a certificar pessoas gestalt terapeutas. Tudo isso veio muito mais na frente na minha vida, né? Quando eu já tinha experiência, quando como psicoterapeuta, nos inúmeros cursos, mini cursos, grupos de estudo, e desse modo e dessa forma eu fui crescendo. Levou tempo, gente, levou muito tempo. Se eu fosse desistir no primeiro ano, eu não estaria aqui. Se eu fosse desistir no segundo ano, eu não estaria aqui. Se eu fosse desistir no curso que não teve ninguém, eu não estaria aqui. Vocês entendem, gente? Então existe algo que se chama perseverança. E, ao mesmo tempo, uma perseverança inteligente, uma perseverança fazendo coisas, uma perseverança tentando mostrar da melhor forma o nosso trabalho. E aí vocês me perguntam assim: ah, Luciana, e como que você montou a sua sala, os brinquedos? Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso é o de menos. Não adianta você ter uma sala linda, cheia de brinquedos, se você não tem clientes. Não adianta você ter uma sala linda, Brinquedolândia, cheia de brinquedos comprados em Miami, em Orlando, sabe? Um enxoval em Orlando, se você não sabe atender.
Se você gastou mais dinheiro comprando brinquedo do que investindo numa formação, numa especialização, numa supervisão. Então, todo aquele dinheirinho que eu ganhava nesses 3 primeiros anos, do meia dúzia de 7 clientes que eu tinha, pagavam as contas deste espaço que virou um grande elefante branco inicialmente para mim, e o restinho que sobrava era investido em mim. Eu pagava terapia, eu pagava o que dava para investir em mim. Então era um dinheiro ganho e reinvestido, um dinheiro ganho e reinvestido. Muito, mas muito tempo depois é que eu fui ter um lucro com o meu dinheiro ganho na clínica, que me permitia comprar roupas, que me permitia viajar, que me permitia sair e gastar numa balada, numa noitada, muito tempo depois, tá? Põe aí uns 4, 5 anos. Eu acho que com 5 anos a coisa ficou mais engatada, mais estabilizada. Porque eu já tinha feito uma rede, tanto de clientes quanto de alunos. E daí por diante, dar visibilidade ao meu trabalho acabou sendo algo natural e progressivo. E eu sou muito grata às crianças, porque foi graças à minha escolha de me debruçar no estudo, e particularmente, né, na construção de uma sistematização de compreensão e metodologia gestáltica na clínica com crianças, e todo o meu debruçar em cima disso foi justamente por isso que eu consegui caminhar até onde eu caminhei. Porque paralelo a isso, minha gente, o que eu comecei a fazer? Qual era a pergunta? Como é que as pessoas vão conhecer o meu trabalho? Bom, eu já estava há um tempo colando cartazinho nas paredes das universidades. Era eu que colava, tá, minha gente? Porque eu não tinha dinheiro para pagar ninguém. Então, eu era a psicóloga que dava o curso e era a menina que colava cartaz, tá? Era bem assim. Eu já colava cartaz, eu já dava os meus grupinhos de estudo, nananã. O que mais que eu podia fazer? E a pergunta volta. E hoje em dia, novamente, vocês têm muito mais possibilidades de dar visibilidade ao trabalho. Qual era a outra possibilidade que eu tinha de dar visibilidade? Eu comecei a frequentar os congressos de Gestalt terapia. Todos do meu bolso, óbvio, tá? Ih, gente, tá acabando. Do meu bolso, óbvio, e apresentando trabalho em cada um deles, em cada um dos 20 tal congressos de Gestalt terapia que começaram a acontecer desde 1987. Eu sempre levei um trabalho. E isso fez com que eu ficasse cada vez mais conhecida no Brasil como alguém que me debruçava sobre a clínica com crianças. E isso gerou uma série de convites e com isso eu fui crescendo. O Instagram vai cortar a nossa live. Eu falo demais, mas eu prometo para vocês que caso vocês queiram, a gente continua na quinta-feira que vem. Eu dou uma rematada nas coisas que estão faltando e depois a gente conversa sobre Gestalt terapia com crianças, tá, gente? Então, se vocês quiserem que eu continue, mandem aí no direct, onde vocês quiserem, continua Luciana, hashtag continua Luciana, que aí eu continuo semana que vem, tá? Tá 40 segundos, a gente vai entrar naquela contagem regressiva. Tá bom, gente? Muito obrigada pela audiência, se quiserem continuar me ouvindo, é só falar, tá bom?
Beijoquinhas. Vou desligar antes que ele desligue na minha cara. Boa noite.